trago saudação da irmã Alderice, também da irmã Cláudia, que ainda está viajando. Que Deus possa abençoar cada um de nós nesta manhã. À tarde, como falei no grupo, com a ajuda de Deus, nós vamos estar ali no caminho. Por isso, nós não vamos ter culto hoje à tarde. Mas domingo que vem, com a ajuda de Deus, nós vamos estar tendo escola pela manhã e à tarde, às 15 horas, temos culto. Vamos sair convidando o povo aqui com a caixa de som, né, falando um pouco da palavra também para as pessoas da vizinhança, convidando para o culto domingo à tarde. Vamos colocar também a placa da igreja, que está aqui. Eu também tenho trazido os materiais para colocar ali, para fixar ali, acabei esquecendo. Vamos inclinar nossas cabeças para falar com Deus nesse momento. Soberano Deus, nosso bendito e eterno Pai Celestial, o mesmo ontem, hoje e eternamente, que pede de cada um de nós que sejamos como nossos irmãos foram ontem, que hoje venhamos ser a mesma coisa, que amanhã prossigamos do mesmo jeitinho, sem nenhuma mudança para pior, mas sim mudança para melhores, porque quando nós vamos aperfeiçoando a nossa vida cristã, quando nós vamos aperfeiçoando a palavra de Deus dentro de nós, quando nós vamos aperfeiçoando a cada dia, ó Deus, o cristianismo dentro dos nossos corações, nós nos tornamos melhores cristãos, melhores pais, melhores filhos, melhores adoradores, ó, melhores filhos de Deus, melhores filhas de Deus, melhores adoradores na presença do Senhor, e assim nós adquirimos as bênçãos do Senhor. Mas nós não viemos aqui para receber as bênçãos do Senhor, nós viemos aqui nesta manhã foi para dar o nosso melhor para Ele, dar a nossa adoração, dar o nosso culto, ou oferecer o nosso sacrifício a Ele, em gratidão pelo que Ele tem feito por cada um de nós. Isso deve estar regozijando dentro do nosso coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu rogo por aqueles que hão de assistir este culto, assistir a palavra, assistir os louvores, que através do mesmo possa também entregar a Deus sua adoração, seu momento especial, ouvindo o louvor, ouvindo a palavra, ouvindo a oração e dedicando a sua vida ao Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos pelos que estão presentes, pedimos por aqueles que não puderam estar, ó Deus, e aqueles que ouvirão no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, hino de número 231, uma flor gloriosa. Eu já achei a minha, você já achou a sua? Amém. Graças a Deus. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá, a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá, no vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz. Esta rosa será minha sorte, precioso para mim é Jesus.
muitos foi achado a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele as rosas dos céus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perde o amor glorioso, será triste para ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Glória a Deus. Hino de número 245, não posso explicar. Aleluia. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do sol nada te virá. Em pensamento, sonho, tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplandecente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Hino de número 333, amor fraternal. Enquanto nós louvamos com esse hino amor fraternal, vou pedir um que passe a salva.
com branda compaixão, Jesus suave, meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos de auxílios do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda anda em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a ti conhecerá. Glória a Deus. Aleluia! Esse hino é uma bênção. É um louvor que fala fortemente no coração de cada cristão. É uma grande realidade. Agora nós vamos para a parte da palavra, onde nós vamos estarmos bem atentos ao que Deus tem para falar conosco nesta manhã, através da sua palavra. O livro que nós vamos tomar nesta manhã é 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3. A Bíblia nos diz que conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Hoje todo mundo tem a verdade, né? Todo mundo tem a verdade. E você vai ali na igreja católica e eles também têm a verdade. E lutam pelo que têm, né? Hoje, quando estávamos vindo para cá, quando passamos ali nos capuchinhos, a gente viu ali as pessoas de muleta voltando já para casa, já voltando para casa. Um número bom de pessoas retornando, e velhinhas andando segura por outros, e assim vai, né? Para poder dar o seu melhor dentro dos seus conhecimentos, dentro daquilo que tem. Então, cada um de nós devemos dar a Deus aquilo que nós temos, né? Nós encontramos o profeta Elias quando se aproximou da viúva, né? Que estava catando sua lenha para fazer a sua última refeição para ela, o filho, e morrer. Humanamente se falando, era tudo que ela tinha, porque era o que dava a ela direito de viver ainda os dias. Então era tudo que ela tinha. Mas o homem de Deus se aproxima e diz: não, faça para mim primeiro. Ela, naquele momento, deu
Deus o melhor que ela tinha. E a gente, prosseguindo a leitura, podemos ver o resultado daquilo, né? Então, irmãos, quando a gente dá a Deus primeiro, seja o nosso tempo, seja qualquer coisa que a gente dá para Deus no primeiro lugar, as primícias de nossas vidas, em tudo, quando damos para Deus primeiro, o resultado vem, né? Não é o que a gente faz para obter os resultados. Aquela mulher, ela não fez esperando acontecer o que aconteceu. Aí é que está o segredo. Porque muitas das vezes as pessoas fazem troca esperando algo maior. Faz algo esperando algo maior. É normal do ser humano. Dá um para receber 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou quanto seja, né? Mas difícil é dar a última ou o último que tem sem esperança de receber. Você já imaginou você encontrar uma pessoa necessitada, e você dá aquele último que você tem? Você sabe que aquela pessoa não tem como te retribuir, porque ele já está necessitando daquilo que você tem. Como é que ele vai te retribuir? Só que quando fazemos assim, estamos fazendo a Deus, e Deus não deixa parar, por causa da forma como foi feito. Não foi feito pensando em receber nada de troca. Por isso é que a Bíblia diz: é melhor dar do que receber. E Deus, quando Ele deu o seu Filho para morrer por nós, Ele não deu interessado em nada. Apenas Ele deu. E deixou a sua palavra para que nós vivêssemos por ela, unicamente isso. Ele não forçou, Ele não obrigou, apenas Ele deixou. Ele disse: agora você faça a sua escolha, né? Faça a sua escolha, e dali para frente você vê o que você quer se tornar na sua vida através de ouvir a minha palavra. A minha palavra, ela tem dois lados. Ela tem a vida, ela tem a morte. E Ele disse lá em Deuteronômio, Ele disse para o povo de Israel: eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Aí Ele disse: escolha a vida para que vivas, né? Deu um conselho, não forçou, deu um conselho. Escolha a vida para que vivas, né? Então, a vida é Ele mesmo, a vida é Deus. Deus é a vida, né? E quem recebe a palavra de Deus, recebe a Deus. E quando recebemos a Deus, não podemos produzir outra coisa senão vida, né? Então, amados irmãos, como falei no início, todo mundo tem a verdade, todo mundo está com a verdade, né? Mas não existe duas verdades, nem 3, nem 4, nem 5, nem 10, nem milhares de verdades. Existe uma verdade, com o qual Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na verdade se encontra a vida, mas se não for na verdade, não podem ou não podemos encontrar vidas, né? Então, nós vamos ler as Escrituras aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Capítulo 1 de 1 Pedro, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, a mais no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregamos o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Grandioso e eterno Pai Celestial, que nesta manhã o Senhor possa vivificar essas palavras em nossos corações, Senhor, e nos deixar bem atentos, ó Deus, para receber a palavra da vida em nossos corações, Senhor, e não torná-la a mesma em nós palavras de morte, mas que o Senhor possa nos ajudar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Apóstolo Pedro, né, o homem que Jesus entregou a chave do reino dos céus e disse: tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. O apóstolo São Paulo, eu não me lembro do livro agora, mas ele chega a dizer que nós somos jambuzeiros bravos, enxertados na oliveira. Eu tinha uma confusão por muito tempo na minha mente, né? E fui confrontado algumas vezes por pessoas, mas nós humanos somos astutos muitas das vezes, e buscamos coisas para poder trazer para o povo aquilo que você acha, ou que outros acham também. Mas olhando aqui para essa escritura, o qual citei aqui, que o apóstolo Paulo fala que nós éramos jambuzeiro bravo. O que é um jambuzeiro bravo? Enxertado na oliveira. É bom a gente parar um pouquinho disso aqui. Por que eu estou falando isso? Porque na leitura que nós fizemos aqui, nós encontramos aqui, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Tivemos uma nova geração. É a parte B do capítulo 3, do versículo 3, capítulo 1, verso 3.
que diz assim, ó, que segundo a sua grande misericórdia, vou ler todo, começar de novo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, amados irmãos, isso aqui nos leva para toda a Escritura Sagrada, em muitos lugares das Escrituras. Então, quando Deus, Ele fez Adão, lá no Jardim do Éden, Ele disse que o homem agora estava sendo feito à imagem e à semelhança de Deus. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então, Deus mostra que o homem foi feito como Deus, sendo Espírito. Mas a gente observa que depois Deus forma o corpo do homem do pó da terra. O homem visível, porque Deus, Ele é Espírito, Ele é invisível. Então, o homem invisível, agora Deus sopra ele no homem visível. Agora, o que nós observamos aqui é que esse homem visível, ele é chamado de corpo animal. É isso mesmo? Ele é chamado de corpo animal. Ele é também chamado de corpo corruptível. Significa que aquele corpo, ele tem um fim, ele vai corromper, ele vai finalizar, que é quando ele volta para o pó da terra. Ele vai finalizar. É isso? Então, ele fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Esse homem agora gera filhos. Esse homem gera filhos. E vocês podem observar que, segundo a Escritura que nós estamos lendo aqui, nós vamos voltar nela daqui a pouco, ninguém é chamado ou é feito filho de Deus até que passe a invocar o nome de Deus. E quando ele não invoca o nome de Deus, então o que é que ele é? Ele é filho do homem. Ele é filho do homem. Agora vocês vão entender as Escrituras. Por que Caim não entra na genealogia de Adão? Porque a genealogia de Adão conta dos que invocaram o nome do Senhor. Abel não entra porque foi morto. Se não tivesse morrido, entrava. Aí, a partir de 7 é que eles passam a invocar o nome do Senhor. Aí Caim vai com uma irmã e procria em outra terra chamada Terra de Nod. E quando aqueles que invocavam o nome do Senhor encontram com as filhas de Caim. Sim, irmã. Caim foi por Agora, foi filha de Eva ou foi as irmãs que Adão chamou pela existência? Filha de Eva. Porque eles não tiveram filhos chamados pela palavra, não, porque eles não esperaram. Porque antes que isso acontecesse, a serpente enganou Eva. E se eles tivessem vencido aquela batalha, se Eva vencesse aquela batalha com a serpente, ficado com a palavra, a partir dali eles gerariam pela palavra. Mas ela não prevaleceu, citou, mas não prevaleceu com a palavra. Então a serpente falou, certamente não morrerá, e ela
em vez de ficar com o que Deus já tinha estabelecido, ficou com o que a serpente disse, né? Então, ao invés dela ficar com a palavra que gera vida, a palavra que torna as pessoas filhos de Deus, ela ficou com a palavra da morte. A palavra que torna as pessoas filhos do diabo. Olha bem, não é uma geração física, é uma geração espiritual. Porque vocês podem observar, veja a leitura que nós estamos fazendo aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, Ele nos gerou de novo. Essa geração não é a geração física, é a geração espiritual, né? Então, você passa a ser um filho de Deus espiritual e você passa a ser um filho do diabo espiritual. Agora, o que é que vai dizer se é filho de Deus ou filho do diabo? As obras. As obras. É por isso que Jesus Cristo veio para quê? Para desfazer as obras do diabo. E qual é as obras do diabo? Matar, roubar e destruir, e assim vai, né? Mas, veja bem, se, como as pessoas ensinam, que Eva realmente foi sexo com a serpente e gerou a Caim, Caim seria um bicho. Por que seria um bicho? A serpente é o quê? Não importa se ela falava, não importa se ela andava em pé, não importa o que ela fosse, o filho dela seria um bicho. Certo? Agora, as Escrituras dizem que os filhos de Deus, que são os filhos de Sete, que invocavam o nome do Senhor, que foram chamados filhos de Deus, eles encontraram com as filhas dos homens. Filhas dos homens, não foi filha da serpente, filha dos homens. E tomaram para si mulheres. Gente, nós precisamos conhecer as Escrituras como ela é. E aí agora você vai encontrar tanto versículo mostrando filhos do homem, filhos de Deus. Agora, a obra que o homem manifesta, ou a mulher, é que diz de quem é aquela obra. Então, amados irmãos, veja bem, Cornélio estava fazendo obras boas e perfeitas diante de Deus, mas ainda era filho do homem. Ele ainda era filho do homem. Mas o anjo foi a ele e disse a ele o que ele havia de fazer, que era mandar chamar a Pedro. E Pedro foi lá. E quando Pedro falou a palavra de Deus, gente, essa é a geração que nós temos que nos tornar, gerado pela palavra de Deus. Ele recebeu a palavra, ele continuava sendo filho do homem, sim, mas também filhos de Deus. Filho do homem porque nasceu do homem, mas filho de Deus porque nasceu da palavra. Agora, outra coisa interessante, Jesus ele era Deus, ele era filho de Deus e filho do homem. Não que ele fosse gerado por Adão, mas porque ele esteve no ventre de Eva. Então ele foi chamado de filho do homem. Ele foi chamado de filho do homem. Então aqui diz assim: para uma herança incorruptível, uma herança que não se corrompe, incontaminável, que não se pode murchar,
Essa é a herança que Jesus Cristo construiu para filhos e filhas. Uma herança que não murcha, uma herança que não vai se consumir, é incorruptível, é incontaminável. Agora, onde está ela? Guardada no céu para vós. Aleluia! Isso não deve nos trazer alegria? Isso não deve nos trazer regozijo na alma? Isso não deve nos fazer ser mais cristão? A palavra de Deus, gente, anunciada a nós não é suficiente para trazer regozijo em nossa alma. Ela não é suficiente para nos transformar, para nos fazer filho de Deus, nos gerar novamente. Não é a palavra do pastor, não estou falando minha palavra, a palavra de Deus. Eu preciso dessa palavra para me tornar isso que estou falando. Qualquer pregador do Evangelho tem que tornar essa palavra para ser filho de Deus. Então, voltando ao jambuzeiro, porque essa era a nossa condição. Não adorávamos a Deus. Éramos adoradores de ídolo, considerado como uma planta ruim, um jambuzeiro que não presta para nada. Agora, Ele foi misericordioso e nos enxertou na oliveira verdadeira. Olha o que Ele fez. Olha o que Ele fez. Ele tirou toda a vida do jambuzeiro no Calvário. Ele tirou a vida do jambuzeiro completamente. Sabe por quê? Porque se você pega um galho de qualquer laranjeira e coloca ela num pé de limão, se ela tem a vida no galho, depois que ela recebe a vida do limão que mescla na vida dela, ela prossegue tomando a vida do limão e tomando a vida dela, mas produzindo laranja. Então Cristo fez diferente conosco. Ele tirou toda a nossa vida de jambuzeiro. Para quê? Para que nele nós viéssemos ter agora a sua vida, gerado pela palavra, para não produzir fruto de jambuzeiro, mas sim fruto de Cristo, fruto do cristianismo, a palavra. Olha o que Ele fez conosco. Isso não é motivo de felicidade? Isso não é motivo de regozijo? Nós precisamos do que mais, irmão, para ser feliz? Nós precisamos do que mais para subir no arrebatamento, irmão? Mais alguma coisa fora da palavra de Deus? Que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vos grandemente vos alegrai, ainda que agora importa, sendo necessário que estais por um pouco contristado com várias tentações. Que isso é normal que venha ao cristão, ao homem e à mulher que decide viver por Cristo, ao homem e à mulher que deseja alimentar a sua alma da palavra. É necessário, é normal que venha agora a tentação, que venha ali algo para tentar tirar isso de você, porque se tirar a palavra de você, tira a vida. Se tirar a vida, você recebe a morte. Então, amados irmãos, veja bem, quando eu digo para vocês algo que não está escrito, algo que eu quero satisfazer o meu próprio ego, você sabe o que eu injeto em vocês? Eu injeto em vocês uma semente de morte, uma semente maligna, porque a palavra gera filhos de Deus, e a palavra pervertida gera filho de quem? Aí quer dizer, não é que as pessoas são filhos do diabo,
mas por receber uma semente pervertida, ela não pode praticar outro fruto. Então, por isso Jesus não disse que aqueles escribas e fariseus, eles eram o diabo, né? E nem filho do diabo. Ele disse: vós tem por pai o diabo. Por que ele disse: vós tem por pai o diabo? Por causa da obra que eles estavam querendo manifestar. Qual era a obra que eles estavam querendo manifestar? Matar Jesus. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, a gente observa que João capítulo 1, acho que é o verso 14, acho que é 15, quando ele diz assim, ó, não, acho que é 12, acho que é 12, é 13. Veio para os que eram seus, os judeus, e os seus não receberam. Agora, tantos quantos os receberem, é dado-lhe o direito de serem chamados ou feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Agora veja uma coisa comigo aqui. Se as pessoas fossem filhos do diabo, literalmente, também Deus agora ia ter que aceitar como filho dele, porque ele disse: tanto quanto receberem, é dado-lhe o direito de se tornarem ou serem chamados filhos de Deus. Essas coisas me davam, eu ficava em parafuso, porque eu fui ensinado que existia filhos de Deus e filhos do diabo, da semente de Caim, né? E esse que era a semente da serpente. Mas você não vai encontrar isso na Bíblia em canto nenhum, semente da serpente. Em versículo nenhum de Gênesis ao Apocalipse você vai encontrar filho da serpente. Você não vai encontrar, nem muito menos semente da serpente, né? Agora, o que nós vamos encontrar é um grupo de cientistas chamado ocultista. Ocultista quer dizer trazer ao esclarecimento aquilo que estava em oculto, e trouxe essa revelação, entre aspas, que não é revelação, esse entendimento para as pessoas, mostrando para o povo que Eva teve relação com a serpente. Gente, isso é a grande tristeza da vida cristã. Essa é a grande tristeza de ouvir essas coisas e tomar como verdade para a sua vida. Porque é como eu tenho dito, Deus fez todas as árvores do jardim do Éden, e pode observar que depois ele faz um jardim à parte, ele faz um jardim separado, e ali tinha toda a árvore que Eva e Adão podiam comer, e duas ele proibiu que comesse. Agora, aquelas outras, todas as árvores fossem árvore literal, e as duas específicas fosse uma pessoa. E ele proibisse que daquelas duas não podiam comer, ou seja, de uma daquelas não podia comer. E quando ele come ou ela come daquela árvore e gera nela um filho, depois Adão vai, conhece a Eva, e ela diz: eu recebi do Senhor um varão, e fica registrado nas Escrituras, e não fica registrado que a serpente teve um ato com Eva. E outra coisa interessante, se a árvore era literal e o comer no jardim do Éden está relacionado a sexo, olha o que aconteceria com a árvore da vida, que é Jesus, que Deus guardou para que eles não voltassem e comessem do quê? Da árvore da vida. Gente, isso não entra na cabeça de cristão não, gente. Isso não é cristianismo não. Isso é exorcismo, torcendo as Escrituras e injetando nas pessoas a palavra pervertida. Isso não gera cristianismo, isso não gera amor, isso não gera paz, isso não gera eternidade, isso não gera filho de Deus. Mas a palavra gera filho de Deus. Aleluia. Para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto,
agora, mais crendo. Alegrai-vos com gozo inefável e glorioso. Através do quê? Através da palavra que Ele nos tem dado. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Ninguém consegue, irmão, receber salvação a não ser por Jesus Cristo, a não ser pelo Calvário, a não ser pelas boas novas, o Evangelho da cruz. Aquele que morreu e ressuscitou, subiu ao céu e hoje voltou para estar dentro de nós, para quê? Para poder nos ensinar todas as coisas, como ele disse, através do profeta Isaías, que disse que todos aprenderiam com Deus, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Aonde foi que os profetas profetizaram acerca da graça que nos foi dada? Velho Testamento. Eles profetizaram da graça, eles falaram de Jesus Cristo, que ele haveria de vir, e ele veio. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir. Ele já falava, e Jesus sempre citava. Por isso que quando ele estava indo no caminho para Emaús, e aqueles dois conversando entre si, trocando palavras, Jesus se introduz ali, e eles perguntam se Jesus não sabia o que tinha acontecido em Jerusalém. E Jesus começa a conversar com eles, e eles nada de compreender. E Jesus disse: honesto e tábil e circunciso de coração, para entender as Escrituras. E quando Jesus parte do pão, ele toma aquele estalo assim, ele diz: oh, não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos abria as Escrituras. Gente, quando nós queremos as Escrituras esclarecidas para nós, Deus esclarece as Escrituras, mas quando nós não queremos, Ele veda nossos olhos, porque assim Ele fez com Faraó, endureceu o coração de Faraó, amolecia o coração de Faraó, endurecia o coração de Faraó, amolecia o coração de Faraó. Então, amados irmãos, Deus tem que encontrar a mim e a você, dizendo: Senhor, eu almejo a verdade. Bote o joelho no chão em lágrimas. Não tenha medo de dizer para Deus: Deus, se isso que o pastor Luiz está pregando está me levando para o inferno, arranque o pastor Luiz do culto, arranque ele aqui da terra. Se isso que ele está nos trazendo nas Escrituras aqui está desviando alguma coisa do reino do céu, se está desviando do conteúdo da palavra, eu fico satisfeito que Deus me tire do que chegar com um grupo lá desviado da palavra. É melhor assim. Agora, se é a verdade, Senhor, eu quero para mim também. Aleluia. Eu quero para mim também, porque eu sei que Cristo é a verdade que liberta, não há outra. Aos quais foi revelado não para si mesmo, mas para nós. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregam
os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingidos os vossos lombos, os vossos entendimentos, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filho obediente, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, que era o que nós fazíamos como ignorantes, por isso éramos jambuzeiros, porque éramos ignorantes. Mas uma vez que a palavra da verdade nos foi anunciada, nós viemos buscando, lutando por ela a cada amanhecer, a cada anoitecer, clamando, pedindo a Deus misericórdia, que venha abrir para nós a sua palavra, porque se trata de eternidade, se trata de uma vida com Deus, se trata de um relacionamento com Deus a cada dia, se trata de uma aproximação de Deus. Como que vamos aproximar de Deus se nós estamos se afastando da palavra dele? Como podemos aproximar de Deus? Como podemos dizer coisa que não está escrito na palavra de Deus e se aproximar de Deus? Como podemos fazer isso? Como filho obediente, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. E se invocai por Pai aquele que sem acepção. Oi, irmão, está prejudicando aqui, irmão. Por favor. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Às vezes, irmão, nós somos tão santos que não atentamos para a palavra de Deus quando Deus está falando, e não imaginamos o que pode acontecer ao desrespeitar a Deus. E Deus tem misericórdia de nós. Deus está falando, é hora de ouvir Deus. Ou então não ir onde Deus está falando. Muito melhor. Se invocai por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se estamos indo a uma reunião à casa do Senhor, temos que ir em quê? Em temor. Em temor. Se temos invocado por Pai aquele que tem nos chamado, então devemos ter temor de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se eu entrar na igreja católica e o padre estiver ministrando a palavra, eu a ouvirei em temor. Vou pegar o que é proveitoso, o que ele falar de Maria é problema dele, mas eu vou aproveitar a palavra de Deus, porque isso é ter temor aonde a palavra de Deus é anunciada. Entendeu? Isso é temor. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Aleluia! Cristo, que é o mistério de Deus que esteve oculto todo esse tempo, foi manifestado agora por amor de nós. Aleluia! E por ele credes em Deus que ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé
e esperança estivesse em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade. Obediência à verdade. E o que é a verdade? As pessoas querem ficar no engano, não tem problema. Todo mundo é livre para escolher o que quer, viver o que quer, estar onde quiser. Eu quero estar em Cristo, essa é a minha escolha. Eu quero estar em Sua palavra, essa é a minha escolha. Eu quero condenar tudo que a Bíblia condena. Eu quero dar glória a Deus em tudo que a Bíblia dá glória a Deus. Eu quero dizer que isso é errado, tudo que a Bíblia diz que está errado. Eu quero dizer que é verdade, tudo que a Bíblia diz que é verdade. Eu não quero espírito de religião na minha vida. O espírito de religião, irmão, é o pior espírito que existe. As pessoas se agarram, se pegam a algo e, se brincar, mata por aquilo e não se agarra a Cristo. Agora, Cristo não mata, Cristo morre. Cristo não se exalta, Cristo não levanta contra, Cristo ele esclarece. E quando nós nos reunimos, devemos reunir para dar para Deus o quê? O nosso melhor. O que é que nós temos de melhor? Eu tenho ódio, vou dar ódio. É o que eu tenho de melhor. Eu tenho ira, vou dar ira. Tudo que eu tiver, tristeza, maldade, tudo que eu tiver, eu vou dar, é o que eu tenho. Mas se eu tenho Deus, eu tenho amor. Se eu tenho amor, eu vou dar amor. Agora aqui vem de novo, aqui no 23, diz assim, ó, sendo de novo gerado, não da semente corruptível. Está vendo, irmão? Não gerado da semente do homem, ou seja, falando-se do corpo físico. No 23, capítulo 1, 23, diz assim, ó, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. É disso que você tem sido gerado? É disso que eu tenho sido gerado? É disso que nós estamos sendo gerados? O primeiro nascimento, que foi o nascimento corruptível, não tem nada a ver com a vida cristã. Apesar que esse corpo corruptível, ele é uma roupagem do incorruptível. Então, se o incorruptível está dentro do corruptível, o corruptível vai ter que respeitar, obedecer e seguir até o final. Aleluia! Então veja bem, gerado de novo, gente. As pessoas é gerado em Deus pela palavra. Eu quero que algum doutor em divindade, algum pastor, seja lá quem for, algum bispo, algum profeta, venha dizer que não existe esse tipo de geração, que é uma geração física. Se a Bíblia diz que o reino de Deus não é nem comida nem bebida. O reino de Deus é um homem dentro do outro, é Cristo habitando dentro do povo. Esse é o reino de Deus, não nascido da carne e do sangue, mas nascido do Espírito, da água do Espírito, pela palavra. Aleluia! Então vou repetir, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda carne é como a erva. Aqui agora vem o homem corruptível. Aqui agora vem o filho de Adão. Tanto Caim quanto Abel, quanto Sete, quanto os demais que vieram da linhagem. Ó, porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor.
Secou-se a erva, caiu a sua flor. Cadê a glória? Cadê a grandeza? Para onde vai isso? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Muitas pessoas, irmãos, indo à igreja carnalmente. Uns vão por causa da igreja, um nome tal. Outros vão por causa do pastor, que senão dá uma bronca. É um pastor que é amoroso, entre aspas. Aí as pessoas vão com medo do pastor. Outros vão porque é uma tradição, não pode ficar em casa no domingo. E assim vai, ó, tradição sobre tradição. E Jesus Cristo veio para eliminar essa coisa terrível de tradição. E ele chega para a mulher samaritana e ela diz: Senhor, uns dizem que é no monte, lugar de adoração, outros dizem que é em Samaria, outro diz que é na Judeia. Diz: mulher, acaba com essa baderna aí. Não é no monte, não é em Samaria, não é em lugar nenhum. A hora vem, agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora, qual é o espírito que você tem, Maria Madalena? Porque você vai adorar o Pai no espírito que você está. Se temos um espírito de uma entidade, vamos à igreja daquela entidade, adorar aquela entidade, a placa da igreja. O fulano, o beltrano, o ciclano, vamos falar por isso. A palavra de Deus não é suficiente para as pessoas. Eu dou um conselho para essas pessoas que vivem nesse engano terrível, pensando que estão indo para o céu, dizendo: eu sou o eleito exclusivo, eu sou a noiva. É tanto quanto receberem que é dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Ou então vai nesse versículo. Mas a Bíblia diz que nós somos eleitos, sim, eleito pela presciência de Deus, que conhece o final desde o princípio, mas Ele deu ao homem direito de escolher. Só deu apenas um conselho: escolha a vida para que vivas. Ele não fez acepção de pessoas, ele não separou: esse aqui é a semente do diabo, esse aqui é a semente minha, vou salvar esse que eu dei a semente, esse aqui não. Não existe isso, gente. A semente que o diabo implantou, o pastor me perguntou isso. E aqueles dois semeadores, o senhor saiu na frente semeando a boa semente, depois veio atrás um homem de preto e semeou o joio no meio do trigo. Eu digo verdade, né, companheiro? Agora, aquele que estava semeando o trigo, ele estava semeando o quê? A palavra de vida que gera trigo para o celeiro de seu Senhor. E o que estava atrás semeando o joio, estava semeando o quê? A palavra torcida, semeando discórdia, semeando mentira, enganando o povo, fazendo o povo seguidores de si, ao invés de fazer seguidores de Cristo, turbando a mente das pessoas, fazendo ramas de igreja em tudo quanto é lugar, desde quanto o evangelho é levar o povo a Cristo. Aí logo aparece alguém no celular para conversar, porque não tem argumento, porque não existe não existe nada que possa contra a verdade. Ela é sozinha. A verdade, ela é sozinha. Não existe nada que possa contra ela. Então, nós ouvimos aqui: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Vocês foram abençoados? Eu também fui abençoado, graças a Deus, porque a palavra de Deus, ela é bênção para nossas vidas, só em ouvir, né? E nós a ouvimos nesta manhã,
e Deus nos abençoou. Quero pedir às pessoas que ouvirem esse vídeo que deixem um likezinho aí, comente se gostou da pregação, fale alguma coisa, isso vai nos ajudar, que Deus possa abençoar. E os que não são inscritos, que se inscrevam no canal. Deus nos abençoe e que possamos retornar os que podem quarta-feira, e de hoje à noite estaremos aqui também na presença do Senhor o dia todo para a glória de Deus. Amém.